Bom dia, crianças lindas do meu coração. Gente, já aprendemos alguma coisa de game design, de programação, a interface da Unity e tá na hora da gente avançar, mas antes da gente avançar, é importante a gente rever o que foi feito até aqui para manter a nossa memória sempre em dia. Vamos lá? Aqui no nosso joguinho do Unity que nós fizemos até agora, o que a gente conseguiu programar? Nós fizemos a movimentação. Se eu der play, vamos lembrar que quando eu aperto a seta para cima, ele altera a posição dele no eixo Z. Quando eu aperto para baixo, ele altera no sentido oposto. Então, ó, aperto para cima, aperto para baixo, nós vemos o movimento do nosso player ao longo do eixo Z, que é esse eixo azul, tá vendo? E a gente também criou uma variável, que é a variável speed, que a gente pode balancear para decidir se o player vai se movimentar mais rápido ou mais devagar. Uhul. Rafa, não tá funcionando o meu comando, eu tô apertando o botão e não tá indo. Repara uma coisa, se eu clico aqui na cena, ele deixa a cena ativa e o botão para cima e para baixo, na cena ativa, ele altera o zoom para frente e para trás. Se você quer testar no jogo, você tem que clicar na aba Game, tá com ela ativa, ó, tá vendo azulzinho? E aí sim, você tem o botão realizando como se estivesse no jogo, tá? Então, para cima e para baixo. Lembra como que a gente fez o código? Vamos lá para o Visual Studio. A gente criou uma variável chamada speed, que é uma variável float. O que é float? Uma variável que ela vai ter um número decimal, que a gente pode usar vírgulas, números quebrados, tá? E no update, que é a cada frame ele vai fazer um teste. Quando tiver no update, se o botão seta para cima estiver apertado, ele vai modificar a posição dele para um valor, que é a própria posição, mais um valor no eixo Z, que é esse valor speed, vezes time delta time, que serve para definir a frequência do jogo, a velocidade do jogo, mesmo que eu esteja no computador mais fraco ou mais poderoso, vai ter a mesma velocidade. E aqui ele fez esse teste. Se for verdadeiro, ele vai modificar a posição. Depois ele vai fazer esse teste. Se, que é o if, eu apertar a seta para baixo, ele vai fazer a mesma coisa, só que no sentido oposto. Por isso que está esse sinal de negativo aqui. Isso que a gente fez até o momento. Qual é a parte triste da coisa? Quando você vai fazer um jogo, você tem que ter um projeto muito bem definido, muito bem pensado. Antes de partir para a programação, de partir para a arte, isso tem que estar muito claro. Por que eu estou dizendo isso? Nós criamos um código que teve mais um efeito didático, para ensinar a vocês o C, ensinar a ideia de input, a estrutura do código. É mais para isso que a gente fez aquele código. Mas vamos ver o documento do design do jogo. Olha o que estava no design do jogo, que seria um jogo estilo Subway Surfers. Então, o movimento do Subway Surfers, ele segue como base. E quando eu aperto a seta, ele muda de faixa. Ele não vai andando conforme aperta a seta, ele muda de faixa. E não foi isso que a gente fez. O que a gente fez, ó? A gente fez um movimento contínuo, não mudança de faixa. Isso gera um probleminha. Quer dizer que tudo que a gente fez até agora de código não serviu para o nosso jogo. Triste, né? Mas acontece muito mais do que você pensa. Quando a equipe não está muito sincronizada, quando um programador não entendeu direito o que é para ele fazer, tem grandes chances dele seguir por um caminho, programar algo que não deveria. Por isso que o projeto tem que estar muito bem claro e muito bem feito. Nessa aula, o que a gente vai aprender? A forma com que um dev, um desenvolvedor de jogos profissional mesmo, tem que jogar os jogos. Como que ele tem que pensar enquanto ele está jogando. A parte boa é que é uma forma de estudar em que a gente está jogando.
A parte ruim é que enquanto a gente está jogando, a gente tem que estudar. Então tem que prestar atenção em vários detalhes. E pra gente entender o que tem que ser feito, eu vou fazer a análise do Subway Surfers aqui, junto com vocês, pra gente conseguir entender o passo a passo da mecânica de movimentação do Subway Surfers e depois transformar isso em programação. Então, vamos para a análise? Nós vamos dar uma pausinha na aula para falar algo rapidinho, mas que é de suma importância. Estou certo que alguma coisinha você deve ter aprendido com esse vídeo, com o canal, com as nossas aulas. Então você já acabou tendo algum tipo de benefício com os nossos vídeos. No mínimo foi divertido. E eu aprendi que para a gente viver bem em sociedade, a gente ter uma sociedade mais gostosa, é importante a gente retribuir o bem que as pessoas fazem pra gente. Por isso que eu resolvi postar essas aulas gratuitamente, ao invés de postar cobrando determinado valor na Hotmart, na Udemy ou similares. Mas tem duas formas que você poderia ajudar muito a gente, ajudar muito esse projeto, fazer ele crescer, ir para mais gente e até mesmo gerar coisas maravilhosas. A primeira delas, totalmente gratuita, é você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para você poder receber as notificações quando a gente lançar coisas novas. E isso vai ajudar a gente a postar mais vídeos, postar mais aulas, fazer análises. E o mais legal é a gente poder dedicar mais tempo à produção do nosso próximo jogo, que é o Church Simulator. Se quiser saber mais, vai ter o link dele aqui na descrição para você saber um pouquinho mais sobre o jogo. E a segunda forma de contribuir é através de uma campanha de crowdfunding no nosso Apoia-se. Qualquer valor já está ajudando bastante a gente, e dentro das pessoas que nos ajudarem através do Apoia-se, ainda lhe dará a oportunidade de participar de discussões para ver qual que vai ser a próxima aula, qual que é o próximo vídeo, momentos para tirar dúvidas, um link para você poder perguntar o que você quiser e até mesmo uma consultoria online para aquelas pessoas que estão mais ativos e mais ajudando a gente. Gente, tudo isso vai contribuir diretamente para que a gente possa, até mesmo no futuro, tornar esse estúdio que funciona aqui na minha casa, numa empresa, onde a gente vai dar oportunidade para pessoas que possam aprender com tudo isso e ainda ganhar uns salários melhores rendas, contribuir para a divulgação da indústria nacional e da cultura brasileira através dos games. Qualquer ajuda já me ajuda bastante e muito obrigado mesmo. Agora vamos pro vídeo? Gente, para a gente poder analisar o Subway Surfers sob o ponto de vista de um game design, é importante a gente entender algumas coisas que fazem com que o jogo seja divertido e que provoque na gente a sensação de não querer parar de jogar aquele jogo, tá? Então eu vou comentar sobre o ponto de vista psicológico do jogo e também sobre o ponto de vista técnico. Então, de cara, chegamos aqui no Subway Surfers. Eu estou utilizando o Subway Surfers na versão de browser, que ela é disponibilizada nesse site Poke, tá? Não sei se é Poke ou POC. E aí a gente vai fazer uma análise dele, como funciona. Então, de cara, os desenvolvedores do Subway Surfers, a gente consegue perceber que eles atualizam o jogo com temáticas da época. Então, agora, temática do Natal. Para que isso serve? Isso cria a sensação de novidade dentro do jogo. Então, novidade e contemporaneidade. Então, quando você cria situações dentro do seu jogo de acordo com as coisas que estão acontecendo naquele momento, isso cria a sensação de novidade, cria a sensação da pessoa querer jogar de novo para ver como é que tá agora. Então, essa atualização de contemporaneidade cria um vínculo maior do jogador com o seu jogo. Então, ponto pro Subway Surfers nesse aspecto, tá? A tela simples e limpa. Repara que a maior parte da tela tá o desenho e a animaçãozinha acontecendo. Você não tem nessa tela aí muita informação. Press to play, que aperte alguma coisa para começar o jogo. Clássico botão de configurações, pequeno e lá em cima para não chamar muita atenção.
O do skate, que a gente vai descobrir daqui a pouco para que ele serve. E outras coisinhas aqui, por exemplo, My Turk, sobre que deve ser o modo carreira, que a gente já vai lá analisar. Mas uma coisa que eu queria falar é esse Top Run aqui, ó. Quando você clica para ver o que é esse Top Run, ele te mostra os high scores, tá vendo? As pessoas que conseguiram fazer jogadas com mais pontos possíveis. Para que ele faz isso? Para te criar o desejo, te criar a necessidade de um dia estar lá com seu nome sendo exposto para o mundo todo. Isso também ajuda a criar vínculos para que isso aconteça, tá? Aqui serve para quê? Para você ter a sensação de que você faz parte do jogo. Quando você personaliza seu próprio personagem, isso aumenta o seu vínculo com o jogo, porque você vai ter, isso aqui é meu, eu que criei, eu que fiz. Tudo aquilo que a gente tem esse pensamento de eu fiz, às vezes por mais que a única coisa que você fez foi selecionar algumas cores, esse pensamento aumenta o vínculo com a coisa. Então você começa a ter vontade de, por exemplo, liberar essa Trick, que é um personagem diferente. Você começa a mudar a roupa, mudar as cores. Aí, ó. Isso vai criando esse vínculo maior, tá? Outra coisa que a gente vai jogar, e eu vou mostrar esse outro aspecto, mas a gente vai mostrar dentro do jogo, tá? Vamos jogar pra gente analisar o movimento. Então, aperte um botão para jogar, apertar espaço, vamos ver. Começou o jogo, o Papai Noel tá correndo atrás de mim, e ele tá me falando, ó, começou um pequeno tutorial. Press up, press down, press down. Vai pra esquerda, vai pra direita. Ó, presta atenção no movimento. Eu aperto o botão, ele pula pra linha da direita. Aperto o botão, ele pula pra linha da direita. Aperto o botão, pula pra linha da direita. E agora vem os coletáveis, moedas. Yuhu! 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 Peguei o M. Ó, mais um coletável que é uma letra de missão, certo? Coletável de moeda. Túneis. Yuhu! Agora, vamos lá. Uma análise técnica. Eita, não peguei um colecionável. Uma análise técnica. Análise do movimento do player. Quando eu aperto o botão para a direita, ele muda para a faixa da direita. À direita. Se eu aperto o botão da direita sem ter faixas novas para eu ir, ele bate e é pego pelo Papai Noel, tá? Novo score mais alto, novo high score, novo recorde aparecendo lá em cima por causa desse movimento. Aperte espaço para continuar, uma animaçãozinha simples. Marquei a pontuação, ganhei 87 moedas, 901 de score. Vamos para o menu. Ó, agora tá tocando uma musiquinha aqui, tá? Vou parar um pouquinho a musiquinha pra gente conversar. Opa, olha o score aparecendo aqui, ó, 901. Genial eles colocarem isso no cenário, tá? O que é esse My Tour? Vamos ver? Ó, My Tour são as missões que eu tenho que fazer ao longo do jogo. E aí vem uma outra característica que faz um jogo se tornar viciante, vamos dizer assim. São as tais de dopaminas. Quando você consegue uma conquista, seja ela qual for, uma pequena conquista, seu cérebro libera o hormônio de dopamina. Então, ele colocar essas missõezinhas pequenas vai fazendo com que cada vez que você consiga atingir, seu cérebro libere dopamina. Isso vai ensinando para sua mente que jogar aquele jogo é algo prazeroso. Porque você vai conseguindo essas pequenas missões. Então você montar um jogo só com missões muito longas e muito demoradas dificulta a criação do vínculo da pessoa com aquele jogo. Isso faz com que ele não se sinta tão feliz. Então o Subway Surfers, quando coloca essas características de pequenas missões que você vai adicionando no dia, te cria a necessidade de jogar todo dia e também
a sensação de estar conseguindo pequenas conquistas. Isso faz com que você fique mais atrelado ao jogo, mais preso ao jogo, e você queira jogar mais e, nossa, eu vou fazer de novo para conseguir a próxima conquista, vou fazer de novo para conseguir a próxima conquista, porque cada vez você ganha dopamina. É algo similar que as redes sociais fazem com o curtir, quando você recebe a curtida que você fica feliz, recebe a notificação. Isso é uma dopamina e faz com que você queira postar mais e mais e mais. Isso vem lá das mecânicas dos jogos. Isso é uma estratégia para fazer com que seu jogo seja mais visto, seja mais tocado, que as pessoas queiram jogar mais, tá bom? Então, algumas mecânicas que a gente tem dentro do Subway Surfers que vão fazer com que as pessoas queiram jogar mais o seu jogo. Mas eu vou focar na principal pro dia de hoje, que é a mecânica que a gente vai utilizar de movimentação do jogador, tá? Então, eu vou lá para a tela do Miro, onde a gente estava fazendo o projeto e tudo mais, porque lá a gente já vai escrever a lógica que vai funcionar essa movimentação, tá? E aí a gente vai ficar indo e voltando do Subway Surfers para ver se é isso mesmo que está acontecendo na lógica e fazendo toda a análise. Vamos para o Miro e vamos fazer uma análise. Então, uso das setas para cima e para baixo para mudar de faixas. Serão 3 faixas, tá? Agora eu vou fazer um trabalho que ele poderia ser uma parceria do game designer com o programador, que é ele descrever com mais precisão como seria essa movimentação. Pode ser que o próprio game designer faça isso, ou que o programador tenha que fazer isso para poder gerar a programação. Então vou criar um quadro aqui, colocar uma corzinha de fundo. O programador era o azul claro, né? Colocar uma corzinha de fundo pra gente poder começar. Ai, que borda feia. Uma bordinha piano, meio opaca. Pronto, tá? Agora vamos descrever isso, tá? Quando começa o jogo, aí aqui eu vou colocar uma variável booleana. O que é a variável booleana? Ligado ou desligado. Game start. Depois a gente vai ver isso na programação. Quando começa o jogo, o player começa a correr pela tela. Ponto. Primeira coisa que está acontecendo. Enquanto isso, se o jogador aperta o botão para cima no teclado, o player muda de faixa para cima. Beleza? Essa é duas regras que a gente pegou do Subway Surfers. Ele vem correndo, ele muda de faixa, não ele vai andando aos poucos até a faixa, ele muda de faixa direto, tá? Muda de faixa para cima. O que mais que tá acontecendo lá? Se o player estiver na última faixa, ele toma dano e é capturado pelo inimigo. Se ele estiver na última faixa e não puder continuar, ele vai tomar dano e ser capturado, tá? Enquanto isso, e para baixo, né? Se for para baixo, ele se move para a faixa de baixo. Beleza? Foi? Já dá pra gente fazer a programação aqui. A gente cria as faixas, cria o movimento, mas a movimentação é mais complexa do que isso. Vamos voltar pro Subway Surfers pra gente conseguir analisar isso melhor? Vamos lá e vamos jogar de novo pra gente analisar de novo esse movimento. Então, press to play, vamos apertar. Vamos pro jogo. Se movimentou, foi para baixo. Repara numa coisa. Quando eu aperto o botão para ele trocar de faixa, não é instantâneo.
ele não muda de faixa no mesmo momento. Olha que legal, uma mecânica de power-up, de algo que você ganha vantagem. Quando eu aperto, ele tem uma animação que vai durar alguns segundos para ele poder mudar de faixa. E essa animação faz com que haja um pequeno atraso nessa mudança de faixa. Ó. Ele muda de se aperta o botão, existe uma fração de segundo para rolar a animação para ele mudar de faixa. O que isso significa? Que quando você for programar o seu jogo para ser no estilo do Subway Surfers, você precisa ter esse intervalo para gerar essa... Ih, morri! Você precisa ter um intervalo para gerar essa animação. Então, não é instantâneo. Quando você apertar o botão, ele já muda de faixa. Quando você aperta o botão, existe uma animação rolando enquanto ele muda de faixa. Um teste que eu não fiz e é importante a gente fazer é se quando ele estiver no meio dessa animação, ele está mudando de uma faixa para outra, se eu apertar para o outro lado, se ele volta. Vamos testar isso também. Vamos ver essa parte da animação. Ó, tá quase. Pulou. Ah, ó. Se eu tô no meio da animação e eu aperto para voltar, ele volta, tá? Ele não termina a animação. Pera aí. Tá vendo, ó? Ele não termina a animação e volta. Então isso é uma outra coisa importante da mecânica de movimentação do Subway Surfers. Então eu preciso programar isso. Isso precisa fazer parte do meu código. O que acontece agora? Ah, ele pula mais alto. Ó, isso se chama mecânica de power-up. Power-up de pulos altos. Enquanto isso, se o jogador aperta o botão no teclado, ele se for para baixo, ele se move para a faixa de baixo. Tá. Esse movimento gera uma animação de mudança com uma certa velocidade e tempo para a transição. Ponto. Outra coisa importante, se o player estiver no meio da transição e for apertado o botão para voltar, ele volta para a faixa anterior. Tá certo? Então, tudo isso aqui é o que descreve o movimento da troca de faixa do Subway Surfers, que é o que a gente vai tentar implementar no jogo que a gente está programando. Beleza? Gente, agora a gente vai para a parte que é puramente programação. O que você tem que entender dessa aula de agora? Que você precisa, quando você quiser usar um jogo de base, jogar, mas não apenas para se divertir. Jogar para refletir sobre como que aquele jogo funciona, como que são as suas mecânicas, como que ele vai para frente, como que ele vai para trás, como ele volta, Você tem que olhar detalhe por detalhe na hora de descrever. Essa descrição que eu fiz para um texto é uma parceria entre o game designer e o programador, porque o programador precisa agora pegar essas informações que o game designer trouxe de como funciona o jogo ideal para ele e transformar isso em código para fazer com que as peças, os objetos dentro do jogo funcionem exatamente assim. Combinado? Na próxima aula, a gente vai continuar fazendo o processo de programação dentro da Unity, mas é importantíssimo que agora você faça o mesmo agora para o seu jogo. Quais são os jogos que você resolveu colocar como referência? Referência à parte de mecânica, de arte, referência à parte de jogabilidade, história. Quais são os jogos que você utilizou como referência? Está na hora de você sentar com um caderninho, sentar com o Miro, sentar com alguma coisa para que você possa anotar e fazer a análise de como essas mecânicas funcionam. Tá certo? Então, gente, até a próxima aula. Nos vemos já já. Tchau, tchau.